Graças a Deus. Então, 1 Reis, no capítulo 9, versículo 3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono do teu reino sobre Israel para sempre. Como falei acerca de teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Olhem para mim, por favor. Davi havia reinado sobre Israel durante 40 anos. E não foi um rei qualquer. Davi, ele já era um herói do povo antes mesmo de se tornar rei. Porque ele havia vencido o gigante, Golias. Ele já havia sido comandante do exército de Israel. E através dele havia tido muitas vitórias. Israel havia conquistado muitas terras. No seu reinado prosperou grandemente e era uma pessoa respeitada e admirada por todos. E Salomão, quando assumiu o lugar de Davi, ele não tinha nenhuma expressão, não havia, diferente do pai que já era conhecido antes de se tornar rei, que já havia mostrado para o que veio, matando Golias, fazendo a diferença. Salomão era apenas um dos filhos de Davi, inclusive um dos mais novos filhos de Davi. Então, não havia mostrado ainda o que valia, vamos dizer assim. Porém, Salomão tinha consciência de que o que Deus havia feito, o que Davi havia conquistado, era fruto da sua fé em Deus. Ele sabia que o seu pai só foi aquele rei vitorioso porque Deus era com ele. Não havia outra maneira de explicar como que o reino de Davi foi tão vitorioso, senão dizendo que Deus era com ele. Agora Salomão já estava como rei, terminou de construir o templo, e quando ele apresentou o templo a Deus, para que Deus se agradasse daquele templo, a resposta que Deus deu para Salomão foi a seguinte: eu consagrei este lugar, abençoei este lugar, mas você, ele disse, versículo 4, se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então, ou seja, nesta circunstância, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu sei que você quer que eu seja com você como fui com seu pai. Eu sei que você quer que eu confirme o seu reinado como confirmei o reinado do seu pai. Mas se você quer que eu seja com você como eu fui com seu pai, eu quero que você ande diante de mim com inteireza de coração e com sinceridade, como seu pai andou diante de mim. Ou seja, Deus estava mostrando para Salomão que o que Deus fez com Davi era resultado do relacionamento que ele tinha com Deus, e não o contrário, que é o que muita gente faz na igreja. Você com certeza já ouviu pessoas dizendo assim, pessoas falarem assim: olha Deus, se o Senhor me curar, eu nunca mais vou me afastar da tua casa. Olha Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou fazer isso. Se o Senhor me abençoar, eu vou me entregar. Se Deus fizer isso, eu vou me batizar. Já viu orações como essa? Espero que não tenha sido você. Porque quando você faz isso, se você faz isso, você está trocando a ordem natural das coisas. Deus
Ele faz as bênçãos como consequência do nosso relacionamento com Deus, e não o contrário. Eu não posso condicionar o meu relacionamento com Deus com as bênçãos na minha vida, dizendo para Ele: olha, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me curar, se o Senhor abrir aquela porta de trabalho, eu vou ser fiel, eu vou me batizar. Eu estou dizendo para Deus o seguinte, que eu só vou me batizar, eu só vou me entregar se Ele fizer o que eu quero. Eu estou impondo a minha vontade, eu estou impondo as minhas circunstâncias. É como se eu pegasse um contrato e dissesse o seguinte: olha, se o Senhor quer a minha vida, se o Senhor quer o meu coração, então está aqui, ó, o que o Senhor tem que fazer é isso, isso, isso e aquilo. E não é assim. Não é assim que funciona. Não sou eu que tenho que impor a minha vontade para quem? Para Deus. E condicionar o meu relacionamento com Ele, se Ele me abençoará ou não. Não é assim. É o contrário. É eu me entregar, é eu me converter de verdade, e por causa dessa entrega, Deus dizer: tá bom, agora eu posso abençoar você, porque agora eu tenho o mais importante, que é você, o seu coração nas minhas mãos. Entende a diferença, sim ou não? Então Deus estava dizendo para Salomão o seguinte: Salomão, eu quero ser com você como fui com seu pai, mas eu fui com seu pai por causa do que ele era comigo, por causa do relacionamento que ele tinha comigo. E se você tiver esse relacionamento comigo, você pode estar seguro, eu vou ser com você como fui com Davi, como fui com Davi e com todos os outros. Quantas vezes, quando a pessoa está diante de um problema, ela pede: ó Deus, ela está diante de um gigante, um problema enorme: ó Deus, eu quero que o Senhor seja comigo como foi com Davi, esse gigante tem que cair. Aí Deus olha para você e diz o seguinte: mas o relacionamento que eu tinha com Davi, você não quer ter comigo. Há quem esteja diante de uma cova dos leões, problemas enormes por todos os lados, e diga assim: ó Deus, me tire dessa cova como o Senhor tirou Daniel, fecha a boca desses leões. Deus diz: você quer que eu livre você dessa cova como livrei Daniel, mas você não quer ter a comunhão comigo que Daniel tinha, o relacionamento que ele tinha comigo. Então por isso que muitas pessoas às vezes até duvidam da existência de Deus, porque elas olham e dizem: por que Deus não me ouve? Por que Deus não faz isso? É porque você está impondo a sua vontade, é porque você quer colocar as bênçãos dele acima do seu relacionamento com Ele, e não entendeu ainda que as bênçãos dele são consequências do nosso relacionamento com Deus. Os livramentos que Ele nos dá, as bênçãos que Ele nos dá, vêm naturalmente quando nós estamos bem com Deus. Entende, sim ou não? E Ele não pede nada que seja assim impossível de nós fazermos. O que é que Deus disse para Salomão? Ele resumiu o relacionamento de Davi com ele em apenas duas coisas. Quais foram? Inteireza de coração e sinceridade. O que significa inteireza de coração? Inteireza vem de todo, inteiro, todo. No nosso linguajar, do nosso português, a gente costuma dizer: fazer as coisas de todo o coração. Então aqui Deus está revelando que não é só fazer, mas é como fazemos. Você certamente deve estar pensando assim: ah, pastor, mas eu venho à igreja todos os domingos, eu sou dizimista, eu já me batizei, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Mas Deus está dizendo: não é só fazer, é como você faz, porque o que você faz tem que fazer para Deus de todo o seu coração. Então tá bom, eu venho à igreja todos os domingos, eu venho à igreja há tantos anos, mas como é que você tem vindo? É de todo o seu coração que você tem buscado? Às vezes há pessoas que elas, na hora da busca, por exemplo, não oram com fervor. Aí alguns dizem assim: ah, pastor, mas eu oro em pensamento. Mas na segunda-feira você não ora em pensamento, quando você pede prosperidade. Na reunião da saúde, na hora da cura,
Você não põe a mão assim no local da enfermidade e diz assim. É assim que você faz? Não. Terça-feira é uma gritaria. Ó Deus, eu não aceito essa dor. Sai agora do meu corpo, dor. É um fervor. Na segunda-feira, nem se fale. Ó Deus, abre aquela porta. Meu Deus, derruba aquele gigante. Quebra essa muralha. Na hora de buscar o Espírito Santo, tem gente que só abre a boca na hora que vai cantar. Então, a pessoa está buscando, e ela diz, eu não entendo, pastor, por que eu busco o Espírito Santo há tantos anos e ainda não fui batizado? Então, comece agora a analisar como você tem buscado. Não apenas o fato de você buscar, mas como você tem buscado. Eu acredito em Deus, mas como você tem acreditado? Você acredita em Deus como os outros também acreditam? Você serve a Deus como os outros também servem? Ou você tem feito isso de todo o seu coração? Como eu falei para as pessoas aqui hoje de manhã, e não se ofendam, por favor, aqueles que só vêm domingo na igreja, não se ofendam. Há pessoas que o relacionamento dela com Deus é só um programa de fim de semana. Porque há pessoas que poderiam buscar as quartas-feiras, há pessoas que, por exemplo, poderiam fazer muito mais, mas não. Meu dia de ir para a igreja é domingo. Se tiver uma vigília, se tiver uma santa ceia durante a semana, até um feriado e uma reunião especial, não. Eu vou à igreja quando? Domingo. É o meu programa de fim de semana. É ir à igreja de manhã e o resto do dia. E nada mais do que isso. Quando poderia fazer o quê? Muito mais. De todo o seu coração. Buscar de todos. Eu sei, repito, não me leve a mal. Houve tempo, né? Quando eu era obreiro, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite. Eu sei que há casos e casos. Mas você há de concordar comigo que, por exemplo, quando eu trabalhava e estudava durante a semana e só podia ir no fim de semana, nas férias, eu ia durante a semana. Quando eu estava de folga, quando havia alguma folga no trabalho ou na escola, eu ia durante a semana. Então não era apenas um programa de fim de semana, era uma limitação que eu tinha. Entende a diferença, sim ou não? Então, não é só fazer, mas é fazer de todo o coração. Você pode fazer muito melhor, você pode se dar muito mais, você pode se entregar muito mais. Há pessoas, você já viu aquelas crianças quando entram na piscina? Como é que a criança entra na piscina? Elas vão, senta ali na pontinha, molha o pezinho, vai descendo devagarzinho, é assim? Como é que elas entram na piscina? Elas vão correndo e se jogam na água, não é assim? E como é que... eu, por exemplo, que não gosto de piscina, nem de praia, nem de... A única água que eu gosto é do chuveiro, e se estiver bem quentinha. Mas se eu me obrigarem a entrar numa piscina, eu vou molhar o dedinho, molho o pé, senta ali na ponta, mexe um pouquinho, joga um pouquinho de água na cabeça, e se me der coragem, eu entro. Tem gente que está fazendo assim com Jesus. Ela vem para a igreja e um dia ela dá o dedinho, um dia ela se entrega um pouquinho mais, um dia ela diz, meu Deus, um dia eu vou me batizar, aí depois volta atrás, não, está muito cedo ainda. Ela fica fazendo charme e não se entrega, e não há uma entrega de todo o coração. Então, o processo de transformação dela em nova criatura está sendo limitada por quem? Por ela mesma. E ela não percebe que vem chegando outras pessoas depois dela, que vem se entregando, vem sendo batizado com o Espírito Santo, enquanto que ela está ficando para onde? Para trás. E não é Deus que não quer batizar ela com o Espírito Santo, não é Deus que não quis transformar ela, e nem o pecado dela é mais gostoso ou mais difícil do que o dos outros. Porque alguém pode pensar assim, mas o meu passado, a minha situação, as minhas tentações são terríveis, pastor. Não, não existe pecado difícil de ser largado. O que existe é pecador que ainda não está disposto a deixar o pecado. Porque quando a pessoa diz, chega, eu vou me entregar de todo o meu coração, Deus não desampara. Ele não vai deixar, está escrito que nós não somos tentados além do que nós podemos suportar. Ele não vai deixar você sozinho nessa luta. Mas se você não se entregar de todo o seu coração, então não culpe o pecado, não culpe as tentações, porque o segredo está em você se entregar de todo o seu coração.
Porém, além de todo o seu coração, ele diz também o quê? E com sinceridade. Não adianta a pessoa fazer tudo isso por causa das bênçãos, porque aí essa conversão não está sendo o quê? Porque de repente alguém esteja pensando assim, bom, não tem jeito, né? Se eu quero que Deus seja comigo, como foi com Abraão, eu tenho que me tornar amigo de Deus também, né? Então, ó Deus, eu quero ser teu amigo. Mas ela não quer ser amigo de Deus porque quer ser amigo. Ela quer ser amigo de Deus para desfrutar do benefício dessa amizade. Então isso não é sincero. E é horrível. Você que já foi enganado. Eu não vou nem perguntar se alguém já foi enganado aqui. Eu sou enganado quase todos os dias. Como é que você se sente quando uma pessoa não é sincera com você? Você tem filhos? Como é que você se sente quando você sabe a verdade e o seu filho não é sincero? Você sabe a verdade, mas o seu filho, não mãe, mais isso, não pai, mais aquilo, não mãe... Você conhece o seu filho, só o jeito dele já diz tudo. E o que você quer? Você só quer que ele seja o quê? Sincero. É mãe, eu fiz. É mãe, eu desobedeci. Você não quer nada do seu filho demais, você só quer que ele seja sincero. Porque se ele não for sincero, se ele ficar maquiando, escondendo, ele nunca vai mudar. Eu estava contando aqui para as pessoas a lenda, eu não sei se é verdade ou não, mas o ensinamento faz sentido, sobre a origem da palavra sincera. Dizem que ela surgiu no meio dos oleiros, quando eles faziam vasos de barro e colocavam para secar, e às vezes passava do ponto, rachavam. E aí, para não perder o vaso, o que os oleiros faziam? Passavam cera nas rachaduras para vender os vasos. Só que mais tarde os clientes acabavam descobrindo, afinal de contas, a mentira tem pernas curtas. E perceberam que compraram um vaso rachado com cera. E por causa da cera não viam as rachaduras. E essa fama foi se espalhando, até que as pessoas aí então, sabendo desse costume dos oleiros, quando iam comprar um vaso, eles chegavam no oleiro e diziam: esse vaso é com cera ou sem cera? E aí surgiu a palavra sincera, porque o vaso sem cera era aquilo que você estava vendo, e o vaso com cera era um vaso rachado, disfarçado. Então, o cristão com cera é aquele cristão que é uma coisa na igreja e é outra coisa lá fora. Ou é uma coisa quando está na frente de alguém e sozinho é outra coisa. Ou que fala uma coisa para Deus, mas no fundo quer fazer outra. Então, é uma pessoa com cera, não está sendo sincero. O sincero é aquele que diz assim: ó meu Deus, eu tenho tantas rachaduras que eu nem sei por onde começar. Eu sou um pecador, não passo disso, não passo daquilo, mas olha, Senhor, se o Senhor tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me perdoe, me ajuda a mudar, eu quero ser diferente, eu não quero viver nesse estado. Honestamente, se a pessoa fizer isso de todo o seu coração e com sinceridade, é impossível que essa pessoa não seja transformada. É impossível ela continuar dentro da igreja, a mesma pessoa vazia, a mesma pessoa inconstante, a mesma pessoa insegura, a mesma pessoa maliciosa. Tudo isso deixa de existir quando a pessoa diz assim: chega, eu não quero mais ser assim. O Senhor sabe como eu tenho sido, o Senhor sabe os pensamentos que eu tenho tido, o Senhor sabe das atitudes que eu tenho, o Senhor sabe quem eu sou quando eu estou sozinho, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Eu não quero que a minha esposa ache que eu sou uma coisa, que o pastor ache que eu sou uma coisa e eu ser outra. Eu não quero mais. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero te servir de todo o meu coração. Se é para ser um cristão de verdade, eu quero ser de todo o meu coração.
Quando isso acontece, você não precisa se preocupar com as bênçãos. Você não precisa se preocupar que Deus seja com você como foi com os homens de Deus do passado. Porque se você tiver o relacionamento que eles tiveram com Deus, é automático. Deus vai ser com você, aonde quer que você esteja. Não significa que sua vida será só de rosas. Porque a vida deles foram de lutas, tribulações, mas eles nunca passaram por aquelas lutas sozinhos, porque eles tinham um relacionamento com Deus. Invista no seu relacionamento com Deus, porque as outras coisas vão ser consequência delas. Amém? Fiquem de pé, por favor.